Aula de bolso de Biologia 2, tópicos em dinâmica populacional. E aí pessoas, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Nogueira e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre biologia, mais especificamente dinâmica populacional, beleza? Então, vamos lá para a aulinha. Vou clicar aqui. Primeira coisa que a gente tem que saber, gente, é sobre o conceito de densidade populacional. A densidade lá na física e na química é o quê? Massa sobre volume, ou seja, o quanto que tem de uma determinada substância num determinado volume. Quando a gente fala de densidade populacional, a gente está falando da densidade da população, que é o quê? O número de indivíduos que você tem numa determinada área ou volume. Como assim área ou volume? Se for terrestre, área; se for aquático, volume. Porque se o curso d'água, a lagoa, for mais profundo, então isso interfere, na quantidade de espaço que esse indivíduo vai estar. Beleza? Bem, outra coisa que a gente tem que saber são quais os fatores que afetam a população. Alguns aqui, o natalidade e mortalidade, são mais fáceis de perceber. Então, se o indivíduo nasce, ele vai aumentar a população. Se o indivíduo, um ser vivo, ele morre, ele reduz o número da população. E quanto à imigração e emigração? Geralmente o problema que o pessoal tem em relação a isso é lembrar qual que é o que chega e qual que é o que sai. Quando a gente fala de população, a gente lembra do conceito de população, que é o quê? Indivíduos da mesma espécie, no mesmo local, ao mesmo tempo. Então, se um indivíduo ele sai de um local e vai para outro, mesmo sendo da mesma espécie, ele está interferindo no tamanho da população, ele saiu de uma população para outra. Então, no caso de imigração é quando esse ser vivo chega, e no caso de emigração é quando ele sai. Uma dica, tá? Macete para vocês poderem lembrar. Pensa em pessoa desagradável. Uma pessoa desagradável quando chega, você faz que barulho? E uma pessoa desagradável quando vai embora, você faz que barulho? Então você lembra que imigração é chegar e emigração é sair, beleza? E justamente pensando, na razão, na proporção, no saldo entre esses fatores positivos, que são natalidade e imigração, e os negativos, que são mortalidade e emigração, você pode ter uma população em crescimento, em declínio ou em equilíbrio, beleza? Tranquilo? Bem, só que aí, agora vou mostrar para vocês, antes de chegar nessa telinha aqui, vamos entender alguns conceitos que são bem importantes, tá? Quando a gente fala de crescimento. O primeiro conceito que nós vamos ver aqui é o conceito de potencial biótico, tá? O que é potencial biótico? Vamos ver aqui no nosso gráfico, tá? Imagina uma população em uma situação ideal. Vou até fazer 3 pontinhos aqui, tá? Que tá indo aqui ao infinito e além. Imagina uma situação, diminuiu a curvinha aqui, deixa eu fazer o trem mais bonitinho, em que eu tenho uma população que ela tem condições ideais de crescimento, tá? Espaço infinito, recursos infinitos, tá? Sem nenhum fator negativo. O que vai acontecer com essa população? Ela vai ter um crescimento que nós chamamos de potencial biótico, ou seja, ela vai crescer de forma exponencial. Só que isso é possível? Não, Por que não é possível? Porque vai chegar num determinado momento que vai acontecer o quê? Essa população vai começar a sofrer pela falta de nutriente, os indivíduos vão competir entre si. Outra coisa que existe, o ambiente não tem espaço infinito, ainda existem também os predadores. Então, o que vai acontecer é que a pressão do ambiente vai fazer com que essa curva ela não seja da mesma forma ali, essa curva quase que infinita. O que vai acontecer é que vai existir uma pressão sobre essa curva, tá? No caso, a falta de recursos, a competição, são fatores ambientais que vão empurrar esta curva para uma situação que vai ser mais real, tá? Então, essas setinhas que eu estou representando aqui representam o quê? Representam a resistência ambiental, tá? O que acontece?
quanto maior, vê se você concorda comigo, quanto maior for a população, concorda que menos recursos disponíveis vão existir? Então, de início, a população ela até consegue, né? Pode reparar que bem no início aqui as curvas são até mais ou menos parecidas. Só que o que vai acontecer? Quanto maior a população, menos recursos, vai ter que dividir os recursos entre eles. E aí, nós temos essa curva que a gente chama de curva de crescimento real, tá? Calma que vai ter um slide ali com tudo explicadinho, você pode acessar no Classroom, que tá tudo bonitinho ali. Então é o seguinte, então aqui, de azul, nós temos a curva de potencial biótico, tá? De verde, nós temos a curva de crescimento real, ou curva em S. E em vermelho, nós temos, né, a resistência ambiental. Repara que chega um momento que a população ela chega a ficar em equilíbrio, tá? Vou até traçar aqui, ficar aqui um pouco mais perto para tentar fazer o mais reto possível. Essa linha pontilhada que eu estou fazendo aqui, ela está representando o quê? A capacidade de suporte, a capacidade limite desse ambiente. Pode reparar que quanto mais a população cresce, o que vai acontecer aqui? Né? A pressão ambiental aumenta e chega num ponto em que a população não consegue crescer mais. Isso quer dizer que não está tendo nascimento? Não está tendo imigração? Não. Isso quer dizer o quê? Que aquelas forças estão equilibradas, aqueles fatores estão equilibrados. Tá? A gente costuma dizer, inclusive, que isso aqui é um equilíbrio dinâmico. Tá? Não é porque ninguém nasce mais e ninguém morre mais, é porque o número de nascimentos, né, nascimentos e chegada e imigração está ficando igual ao número de saídas e a questão de mortalidade. Beleza? Vamos voltar aqui para os slides então para a gente poder entender isso um pouco melhor. Então aqui, ó, nós temos, né, uma curva em que nós temos uma explosão populacional e isso pode levar até a morte, né, morte desses animais por falta de alimento. E nós temos aqui uma outra curvinha em que você pode reparar que ela está oscilando. Vamos entender um pouco melhor do que é cada uma dessas curvas, tá? Deixa eu clicando aqui. Então, a curva que eu falei para vocês aqui, né, a curva em S, ou curva de crescimento real, a gente pode observar que ela tem algumas fases, tá? A fase inicial aqui, nós temos um crescimento lento. Por que esse crescimento é lento? Simplesmente porque tem poucos indivíduos, né? Então, um indivíduo com outro indivíduo gera um filhote, ou se for um organismo unicelular, ele vai multiplicar, né? Vai sofrer divisão. Então, é um número menor. Só que 2, que aí gera 4, que gera 8, que gera 16, então o crescimento vai aumentando de velocidade. Nós chamamos de crescimento exponencial. O que vai acontecer a partir daí? Esse crescimento vai justamente fazer com que esses indivíduos disputem recurso, até chegar a uma fase de estabilização. Isso seria a nossa curva de crescimento real, tá? Se eu não tivesse nenhum desses fatores para interferir, eu teria a curva de potencial biótico. Só que a gente pode ter uma curva que a gente chama curva em J. O que é uma curva em J? É quando um indivíduo, tá? Na verdade uma espécie, ela tem uma taxa de crescimento tão grande, tão explosiva, que ela ultrapassa a capacidade de suporte desse ambiente muito rapidamente. Ou seja, né, nasceu tem tanto de bicho, ou multiplicou as bactérias, ou algum organismo que tem um crescimento muito grande. Isso é muito comum para micro-organismo, para alga, para inseto. E aí vai acontecer o quê? Se passou demais, não tem alimento para todo mundo, você tem também uma morte em massa. A gente chama isso de curva em J, tá? Então isso vai acontecer basicamente com organismos que têm crescimento exponencial. E aqui que eu tinha falado para vocês, né? Então, o que eu tinha colocado no quadro, tá? Já com os conceitos. Isso tá no Classroom, então não precisa preocupar de ficar anotando aí alucinadamente. Então, potencial biótico, né? A gente pode ver ali que nesse gráfico aqui, a curva que está em preto, tá? A resistência do meio, que está nesse verde um pouquinho mais escuro, e a curva de crescimento real em vermelho. Aí você vai me perguntar, ué, professor, mas por que tem aquela ondinha no final? É aquilo que eu falei sobre um equilíbrio dinâmico, né? Então, passa um pouquinho da capacidade de suporte, aí diminui um pouco, né? Se passou um pouco para baixo, a população consegue crescer, mas ela vai oscilando dentro deste equilíbrio, beleza? Então aqui, mais uma vez, né, o mesmo slide aqui, mostrado, né, sem as legendas. E agora nós vamos entrar no conceito de curva de sobrevivência.
tá? O que seria curva de sobrevivência? Vamos aqui, deixa eu voltar aqui para o nosso quadro. Deixa eu apagar aqui essa curvinha de antes. Vamos pensar o seguinte, tá? Vou explicar para vocês os vários tipos de curva. Apesar de que a gente vai focar basicamente em dois, que é a curva convexa e a curva côncava. Como que funciona isso? Deixa eu pegar aqui. E a posição que eu fico aqui é difícil de fazer retinho, mas dá para entender, né? Vamos pensar aqui dois gráficos diferentes. Galera que tem toque vai falar diferente mesmo, né? Porque um ficou mais retinho, o outro ficou mais torto. Mas vamos lá então. Seguinte, imagina um indivíduo, tá? Que a taxa de natalidade dele seja gigante, tá? O indivíduo, por exemplo, peixes. Vamos pensar como que os peixes se reproduzem. Eles produzem lá uma quantidade gigantesca de ovos, havia aquele tanto de alevino, e a taxa de mortalidade é o quê? Altíssima. Então o que acontece? Eu vou ter uma mortalidade infantil aí, né? Uma mortalidade dos indivíduos jovens muito grande. Então aqui a gente vai ter uma curva côncava. O que está acontecendo nessa curva, né? O indivíduo, na hora que ele vai reproduzir, ele está privilegiando a quantidade. Não importa se eu estou tendo que produzir um tanto de filhote. Se algum deles sobreviver no final, tá belezinha, tá? Então, ele vai privilegiar a quantidade. A gente costuma dizer que essa estratégia é chamada de estratégia R, tá? Que vai privilegiar a quantidade. Nesse caso, como tem quantidade, você não consegue colocar muita energia, né, em cada um dos indivíduos. Mas tudo bem, se pelo menos algum sobreviver, tá beleza. Se a gente pensar em espécie humana, né, a gente tem um perfil um pouco diferente. A gente tem uma curva que a gente chama de curva convexa. O que acontece nessa curva convexa? A gente fala que a estratégia aqui é a estratégia K, uma estratégia que privilegia a qualidade. O que vai acontecer nessa situação? Tá? Pensa que esses indivíduos eles não vão ter tantos filhotes, tá? Mas a chance de sobrevivência desse filhote é bem maior. Tá? Tanto é, gente, que não é tão comum, ou pelo menos não deveria ser tão comum, indivíduos da espécie humana, por exemplo, morrerem jovens. Mamíferos têm uma estratégia, né, dessa forma, de dar muito nutriente, de ter um cuidado parental, né, de cuidar do filhote. Então o que acontece? É muito mais comum você ter uma taxa de mortalidade mais próximo do final da vida. Então, você produz menos filhotes, mas a chance de sobrevivência é maior. Ao contrário do outro aqui, em que você produz uma quantidade gigantesca de filhotes e uma mortalidade muito grande. Se você pensar, por exemplo, em insetos, acontece isso, né? Peixes, acontece isso aqui. Agora, se a gente pensar nessa outra estratégia, você tem indivíduos, né, que cuidam bastante dos seus filhotes, né? E aí, no caso, a taxa de mortalidade vai ser maior numa determinada idade. Quando a gente pega lá, pessoal, e esse gráfico do meio aqui, que é o da reta? É quando a taxa de mortalidade ela é contínua ao longo da vida. Ou seja, você pode ter um animal que pode morrer mais jovem, um pouco mais velho. Não existe um momento da vida específico em que a taxa de mortalidade é grande. Então, a taxa de mortalidade ela vai seguindo, né, ao longo da vida desse ser vivo. E, para acabar aqui, explicando, né, essa parte, então nós temos aí então a diferença entre organismos que são R estrategistas, né? O gráfico ali inclusive estava invertido, porque o R é o da quantidade, né? Então, prole numerosa, ou seja, muitos filhotes, pequeno porte, né? Pouco nutriente em cada um deles, menor cuidado parental e baixo investimento em cada filhote. E as espécies K, né? Tem a prole menos numerosa, o porte é maior cuidado, alto investimento nesses filhotes.
E o último gráfico que nós vamos ver aqui é o gráfico de predador-presa. O que está acontecendo? Vamos voltar aqui para o nosso quadro para a gente... Cadê? Mudando aqui. Vamos pensar como que vai ser a dinâmica populacional de predador-presa. Meu Deus do céu, que trem torto. Arranjar uma régua aqui para poder fazer isso. Vamos pensar aqui, ó. Seguinte. Imagina que eu tenho ali, tá, uma determinada presa, tá? Quando eu aumento a população de presas, o que vai acontecer com a população de predadores? Concorda que vou até usar a mesma cor que estava ali no slide, né? Em que presa estava de vermelho. Vamos lá. Se eu aumento a quantidade de presas, concorda que a presa ela serve de alimento para o predador? Então vai acontecer o quê? Tem mais alimento, aumenta logo depois, né, a população de predadores. Só que se aumentar a população de predadores, o que acontece com a população de presas? Vai diminuir, né? Mais predadores comendo, menos presas. Só que, quando tem menos presas, tem menos alimento, de população de predadores diminui. E aí, se diminui a quantidade de predadores, aumenta de presa. Só que se aumentou de presa, aumentou o alimento, aumenta de predador. E aí o que vai acontecendo? Essas populações elas vão seguindo num equilíbrio dinâmico, né, de aumento e diminuição, só que eles conseguem se controlar. O que pode acontecer? Se eu aumentar demais a população de predadores, eu posso diminuir demais a população de presas. Então vamos imaginar a seguinte situação aqui, ó. Aumentei muito a população de predadores, o que aconteceria com a população de presas? Iria reduzir demais, né, ser extinto aqui, e no final das contas os predadores também teriam uma redução. Tá? Vamos pensar uma situação inversa. Tá? Pessoal, mas predador é ruim, né? Predador é péssimo. Tá, mas pera lá, vamos analisar aqui. Se eu retirar os predadores, então vamos imaginar a situação que eu vou lá e vou caçar esses predadores, o número de predadores diminui bastante. O que vai acontecer? O número de presas vai aumentar demais, só que, gente, presa também se alimenta, né? Mesmo se ela for um herbívoro, se alimenta da vegetação. Então ela pode ter um crescimento explosivo. Lembra o que acontece quando tem um crescimento explosivo? Quando você reduz demais a pressão ambiental ou multiplica demais, né, a população, você vai ter o quê? Uma morte, uma curva em J. Então, até a retirada do predador é ruim para a própria presa. Beleza? Tranquilo? Então, toda vez que tiver uma questão que aborde algo relacionado a predador e presa ou cadeia alimentar, você tem que ir analisando ponto a ponto para ver como que funciona. Beleza? Então, vamos terminar essa aula por aqui. Qualquer dúvida, pode mandar no Classroom. Tudo bem? Então, abração para vocês e bom simulado para todos.